Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente porque eu tô aqui em Brasília de férias, graças a Deus. E talvez a imagem não fique tão boa assim, nem o som, porque eu tô gravando sem o Beto. Mas hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o vestibular da UNB. Eu pedi pra que vocês me perguntassem, né, no meu Instagram, quais são as dúvidas de vocês a respeito do vestibular tradicional. E anotei algumas coisas aqui e vou estar passando para vocês nesse vídeo. E além disso, tá tendo obra aqui em casa, tem criança, então pode ser que o som de fundo fique um pouco ruim. Mas enfim, eu prestei esse vestibular por 3 anos, era a minha primeira opção, né? Mas eu acabei passando pelo Enem na UFMG e fui. Aí, como eu não passei nesse vestibular, mas eu tentei muitas vezes, eu vou dar algumas dicas de prova pra vocês também. E pra quem não conhece, o vestibular da UNB é um vestibular que costuma acontecer mais ou menos no primeiro fim de semana de junho. É um vestibular tradicional com redação, ciências humanas, língua estrangeira, ciências exatas. Cabe lembrar que nas ciências humanas também entra música, artes cênicas e artes visuais, o que é um pouco diferente dos outros vestibulares. No primeiro dia, a gente tem as ciências humanas, sendo artes, música, história, geografia, redação e língua estrangeira, que pode ser inglês, espanhol ou francês, e você escolhe isso durante a sua inscrição. O segundo dia, né, é composto por 150 questões de ciências exatas. Então, recapitular aqui, língua estrangeira são 30 itens, ciências humanas 120 itens, aí você tem a redação, e ciências exatas no outro dia de prova são 150 itens. Aqui em Brasília, né, qualquer bebê já nasce sabendo que a banca do CESP tem um tipo de prova diferente, né, que é a questão errada anula a certa. Então, assim, na UNB a gente tem vários tipos de itens numa mesma prova. A gente tem os itens que eu até anotei aqui, tipo A, tipo B e tipo C, e tipo D também. Tipo A é esse em que uma questão errada anula uma certa. Então, assim, se você acertar 70 questões, mas errar 50, o seu score bruto, que é tipo o seu saldo, vai ser de 20 questões. E esse score bruto ele vai ser importante para o cálculo do seu argumento. Várias coisas que norteiam esse argumento, né, que fazem parte desse argumento, que eu vou falar daqui a pouco. As questões do tipo A, então, são essas de certo e errado. As questões do tipo B são as questões de cálculo, portanto, elas só aparecem no segundo dia de prova. E por que elas são importantes? Porque se você errar esse tipo de questão, você não perde nada. E se você acertar, você ganha 2 pontos. Então, é uma questão que vale a pena marcar, mesmo se você não souber, chuta, entendeu? As questões tipo C são as questões de múltipla escolha, em que você ganha 2 pontos se você acertar e perde 2/3 se você errar. Então, ela tem um saldo bom, porque você marcando, você tem mais chances de acertar, né? A sua pontuação é maior se você acertar do que se você perder. E as questões do tipo B são as questões discursivas. E essas questões costumam aparecer 4 vezes durante o vestibular. 2 no primeiro dia, 2 no segundo dia. Ou as 4 logo no primeiro dia. São as questões que valem 3 ou 2 pontos, depende do ano do vestibular. E você também não perde nada por errar. Então, as questões do tipo B, que são as de cálculo, e as questões tipo D, se você chutar, você tem muita chance de acertar. A tipo B nem tanto, né? Porque você vai chutar uma centena, uma dezena e uma unidade. Então, assim, é bem provável que você acerte. Mas a questão tipo D, se você escrever bonitinho, você já garante os pontos. Então, não deixem de fazer. Agora, falando um pouco sobre o argumento, né? O argumento é um cálculo bem complicado que está disponível para vocês no edital. Inclusive, essa é uma dica que eu dou para você que vai fazer qualquer tipo de vestibular. Lê o edital. E o argumento, ele leva em consideração o seu score bruto, que é aquele saldo que eu tinha falado, leva em conta o peso de cada área para o seu curso e leva em conta a média da prova, né? O quanto você distanciou da média da prova, que é o desvio padrão. Então,
aqui a gente já percebe que quanto mais você desviar da média da prova, melhor vai ser seu argumento. Até porque, se a gente parar para pensar, exatas, a média costuma ser muito baixa. Então, quanto mais você distanciar dessa média, melhor ainda. E isso vai acabar norteando um pouco a sua estratégia de estudo para esse vestibular. Aí aqui eu vou ler os pesos de cada área para os cursos, né, de exatas, saúde e humanas. Para os cursos de exata e saúde, língua estrangeira tem peso 1, ciências humanas tem peso 4 e ciências exatas tem peso 8. Então, tipo, você já tem uma noção. Caraca, tem que estudar muito exato, sim. Se seu curso é de humanas, língua estrangeira tem peso 2, ciências humanas tem peso 6 e ciências exatas tem peso 5. Então, vamos lá para as dicas agora, né? Olha, aqui a gente já percebe que exatas acaba tendo um peso muito grande para os cursos de ciências exatas e cursos da área da saúde. Aqui a gente consegue perceber que para ciências humanas, né, seu curso é das ciências humanas tem peso 6 e ciências exatas tem peso 5. Poxa, tipo, a diferença não é tão grande. Então, o que eu aconselho se você tem o curso das ciências humanas é também se dedicar muito às ciências exatas, porque ela acaba sendo um diferencial para a sua nota. Já que a média de exatas é baixa, quanto mais você distanciar dessa nota, mais você vai ter um argumento melhor, né? Tipo, melhor vai ser seu argumento. As pessoas de humanas já costumam ser muito boas em humanas, então o seu diferencial vai ser as exatas. Então, assim, não deixe de se dedicar para essas duas áreas. Agora falando um pouco sobre redação, a redação, ela na UNB pode ser de vários gêneros textuais. Pode ser carta, resumo, propaganda, pode ser dissertação expositiva, pode ser um artigo de opinião. Então, assim, estudem a estrutura de cada gênero textual. E, inclusive, tem um arquivo no meu Instagram, né, que é @projetofmg. Lá no Drive tem um arquivo sobre as redações UNB. Dê uma olhada lá, se você vai prestar esse vestibular. E, além disso, eu vou falar um pouco das dicas gerais aqui. Eu coloquei como primeiro ler o edital, mas isso eu já falei pra vocês. E lendo o edital, você percebe que a UNB é um pouco diferente dos outros vestibulares. Por quê? Você pode usar a calculadora. Então, eles entregam uma calculadora na prova, né, que funciona a energia solar, e você pode usar tranquilamente no segundo dia. E se não estiver funcionando, você pode pedir para eles te darem outra. Além disso, poxa, tipo, caí de paraquedas. Agora é meu primeiro ano de vestibular, não sei o que fazer. Começa por matemática e física, porque são matérias muito extensas, matérias que caem muito e matérias que contam muito, se você for de humanas ou se você for de exatas. Além disso, fazer muitos exercícios, principalmente esses de provas da UNB anteriores. Então, tipo, faz os exercícios. Eu comecei, tipo, em 2016, que foi o ano que eu levei a sério mesmo a estudar, eu pegava os exercícios divididos por tópicos, porque eu achei no canal do Tenho Prova Amanhã, que eu vou deixar aqui, ou aqui, não sei, eles dividiram as provas da UNB por tópicos e com gabarito, então ajudou bastante. Tipo, se eu tô estudando vírus, aí chega lá eu faço as questões de vírus. Depois que você fizer isso, né, que você estiver mais próximo da data do vestibular, você pode imprimir essas provas sem divisão e treinar com o tempo de prova que eles dão lá na hora do vestibular. Além disso, tenta sempre estar com rendimento acima de 75% ou 80%. Tipo, se você tiver um pouco abaixo disso, é porque você tem que voltar na teoria e ler ou assistir alguma videoaula, alguma coisa assim. Você tem que voltar na teoria para ver o que você está errando. Coloquei aqui, dá uma olhada nos conteúdos recorrentes, porque eles costumam aparecer muito na UNB. Inclusive no meu Instagram, se vocês forem lá nos posts mais antigos, eu coloquei de todas as matérias. Então dê uma olhada lá também. Coloquei aqui também, olhar as efemérides. As efemérides, né, para quem não sabe, são datas comemorativas. Por exemplo, o centenário da Revolução Francesa,
90 anos da Era Vargas, tipo essas coisas assim. Então dá uma olhada, porque isso costuma aparecer no vestibular e eles gostam bastante de cobrar. Aí eu coloquei aqui também, porque vocês lembram que eu falei das questões do tipo D, que são as questões discursivas. Para você ler sempre o gabarito dessas questões, porque eles são disponibilizados pelo CESP lá no site deles. Então dê uma lida nisso, porque pode ser que alguma venha a repetir, não em questão tipo D, mas em uma questão de múltipla escolha ou coisa do tipo. Então vale sempre a pena dar uma lida no gabarito dessas questões. E se você é um vestibulando muito calejado, como eu era, tipo 3 anos estudando para esse vestibular, eu aconselho a você fazer as provas do PAS também. Para quem não sabe, o PAS é o Programa de Avaliação Seriada, né? Ele é dividido durante os 3 anos do ensino médio. Então tem o primeiro, segundo e terceiro ano, e são provas assim, no mesmo estilo da UNB, com questões tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Então assim, eu aconselho muito que vocês olhem essa prova, porque é o mesmo estilo, e isso é para quem já fez as provas antigas do vestibular da UNB e quer procurar algo a mais. Então, cabe ressaltar também que o vestibular da UNB ele é muito aprofundado nas exatas. Então, dê preferência para estudar essas áreas realmente, principalmente química, física, matemática. E, assim, uma dica muito especial que eu tenho para vocês é que eu venho percebendo, assim, é que as provas, tipo, costumam ser parecidas com as provas de 2 anos atrás. Ou seja, a prova de 2019 costuma ser parecida, ter os mesmos temas que as provas de 2017 e 2015. Mas assim, é só uma coincidência que eu havia observado, eu não sei se isso vale para todas as provas, mas ano passado eu acho que se confirmou também com as dicas e os conteúdos que eu repassei no meu Instagram. Então, façam essas provas com mais carinho. Uma dica especial para redação é que estudem bastante filosofia. A UNB adora filosofia, adora que vocês coloquem Nietzsche, Sartre, Schopenhauer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a redação UNB, porque é um pouco diferente do Enem, né? A UNB é muito chata com ortografia, com gramática, até com o espaçamento que você dá no parágrafo, e não tem proposta de intervenção. Então, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários se você quer o vídeo e tal. E, por último, assim, o que eu tenho pra dizer é: façam a prova com agilidade. Tipo, agilidade quer dizer o quê? É você saber fazer os exercícios de várias formas, tipo, você olhar o resultado, tentar inferir se aquilo tá certo ou não. Além de saber várias formas de fazer, saber também quais você deve fazer e quais não deve fazer. Porque assim, não adianta você querer chutar uma questão que você nunca ouviu falar. Então, tipo, aprendam a chutar. Eu sei que, por exemplo, se eu fizesse 60 questões de exatas, eu não vou conseguir passar em medicina, porque o score bruto para medicina é, sei lá, 120. Então eu me forçava a chutar algumas questões, mas eu não deixava feitas as questões que eu não tinha ideia do que fazer. Então, tipo, é chutar com consciência, e isso você só vai aprender refazendo as provas antigas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe se o barulho ao fundo atrapalhou. Qualquer dúvida, vocês podem procurar no Instagram. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Beijão, tchau, tchau!